Aleluia. Quem está com fome aí? Glória a Deus. Antes eu gostaria de dar um aviso aqui. Amanhã, nossa quarta reunião, às 9h30 da manhã, né? Estaremos aqui queimando na presença de Deus. Aleluia. Quantos estão dispostos a vir amanhã? Oh, aleluia. Vai ser tremendo amanhã cedo. E à tarde, 14 horas, nós teremos mais 2 palavras também. Pela manhã, o apóstolo Rogério vai estar ministrando. À tarde, o apóstolo Kleber, o pastor Oziel. E à noite, nós vamos encerrar às 19h30. Começamos aqui a nossa última reunião. O pastor Cirilo vai estar ministrando também. Todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? Lá atrás nós temos lá a cantina funcionando, fica à vontade. A nossa cantina missionária, tudo aqui é missionário, porque nós estamos sob uma missão, amém? Ali temos os materiais do apóstolo Rogério, do Valdir não está mais, que ele precisou ir embora, ele passou mal hoje aqui e precisou voltar. Nós oramos por ele aqui, que Deus guarde ele livre desse mal, em nome de Jesus. Então temos ali o stand, passa lá atrás, para você poder cooperar também. Glória a Deus. Quero compartilhar algo com vocês hoje. Nós estamos vivendo um tempo muito doido, muito difícil. Eu sei que muitos chegaram aqui nessa conferência desacreditados, muitos chegaram aqui com dúvidas daquilo que vão prosseguir daqui adiante. Muitos chegaram aqui com a fome tremenda. Eu recebi testemunhos assim. Olha, minha vida está assim, está assado, e eu sei que essa conferência pode ser o último ambiente que eu gostaria de receber de Deus uma resposta. Então eu sei que muitas pessoas vieram para cá nessa condição, porque estamos vivendo tempos tão complexos, e eu creio que Deus tem falado nesses dias aqui. Amém, queridos? Tem falado com você? Muitos pensaram em desistir de família, desistir do chamado, desistir da igreja, desistir do Senhor. Muitos estão se escondendo de tantas coisas de si mesmo. Mas eu quero te dizer que você foi atraído para cá nesses dias, para ser escondido, mas na presença de Deus. Deus está te escondendo, Deus está nos escondendo nesse dia. Ele separou essa agenda aqui, nesses dias, para que eu e você pudesse realinhar, recalcular a nossa rota. E a gente costuma às vezes pedir as coisas para Deus. A gente pede. A palavra diz que a gente pede mal, por isso que a gente não recebe. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, começasse a rever tudo que você pede para Deus. Senhor, o que eu posso alinhar o meu coração? Tenho pedido tanta coisa para meu benefício. Fala com Ele aí agora. Às vezes a gente chega num ambiente de angústia, pressão. E Deus cria esses lugares, esses movimentos, essas conferências, para a gente simplesmente derramar na presença dEle. Eu sei que isso está disponível todos os dias no nosso quarto, e nós devemos fazer, mas aqui um vai cooperar com o outro. Um vai cooperar com o outro, um vai derramar na vida do outro. É isso que o Senhor está fazendo aqui nesses dias. Então eu quero dizer, se você pensou em desistir, é tempo de realinhar o coração com o coração de Deus, aquilo que Ele quer fazer. Jesus conta sobre uma mulher que ela chegava para o juiz: olha, resolve minha causa. Eu preciso que você resolva a minha causa. E aquele juiz para e de tanta insistência daquela mulher, fala assim: eu vou resolver sua causa. Ela pedia de uma maneira tão consistente todas as vezes que via aquele juiz. E nessa parábola lá em Lucas 17, versículos 7 e 8, Jesus começa a falar assim para o povo, os discípulos, sobre essa mulher. Nosso comportamento, seu comportamento é semelhante daquela mulher. Será então que Deus, versículo 7, Lucas 18, será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita socorro
dia e noite. Será que ele vai demorar para ajudar o seu povo? Jesus está falando. Será que Deus não vai fazer justiça para você? Quantas pessoas aqui levantaram que estão com causa na justiça? A questão não é, queridos, Deus nunca parou de fazer. Deus nunca deixou de fazer. A questão é que a gente parou de pedir dia e noite. A gente se acomodou só com as nossas reuniões de domingo. Enquanto que aqui ele está falando, acaso Deus não fará justiça ao seu povo que clama dia e noite? Então o segredo não está na reunião, está na nossa atitude dia e noite. Amém? Jesus fala no versículo 8, eu afirmo a vocês que Ele julgará a seu favor. Ele julgará a seu favor e fará isso depressa. Ele tem pressa. Mas Ele precisa ouvir o nosso clamor de dia e de noite. A gente parou de clamar, a gente se acomodou, a gente viu a Covid chegando, o problema chegando. A gente se estacionou. A gente se retraiu dentro de casa, se trancou dentro de casa. Nós tivemos, irmãos, a oportunidade do século de clamar dia e noite dentro de casa. Só não fez quem não quis. Só não fez quem não quis. Mas esta noite eu quero dizer para você que se eu e você clamar dia e noite, o Senhor, Ele julgará a seu favor e fará rápido, depressa. Nós estamos vivendo esse período que o Senhor está fazendo depressa. Porque Jesus fala assim, mas acaso, quando o Filho do Homem chegar, Ele vai encontrar fé na terra? Ei, o Senhor está olhando para mim e para você agora. Jesus está voltando, irmãos. Será que Ele vai encontrar fé na minha vida, na sua vida? Então a gente, às vezes, está acomodado. Simplesmente é mais fácil desistir daquilo que Deus me chamou para fazer do que insistir com Deus de dia e de noite até que Ele venha. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que desistiu pelo meio do caminho? Maridos desistiram de mulheres, mulheres desistiram de maridos, filhos desistiram do seio da família, líderes desistiram de cumprir um propósito de Deus, homens e mulheres que a gente conheceu, que eram completamente apaixonados por Deus, de repente parou no meio do caminho, simplesmente desistiu. Mas a questão é, quanto tempo nós passamos clamando para que essa chama fique acesa 24 horas, ardente na minha e na sua vida? É sobre isso que Jesus está falando por meio dessa parábola. Mas eu quero te dizer que tudo isso que a gente passa é uma oportunidade para nos fazer crescer diante de tudo aquilo que Deus colocou para nós cumprirmos aqui como propósito nesse tempo. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 11 diz assim: portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele honre a cada um de vocês no tempo certo. Entregue as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrente o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando por mesmos sofrimentos que você. Versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza e verdadeira segurança.
A Ele seja o poder para sempre. Amém. Queridos, o apóstolo Pedro está falando para nós aqui que esse tipo de situação que nós vivemos, ela não é só minha e sua. Todos os nossos irmãos que estão unidos na fé em Cristo Jesus, no mundo inteiro está passando situação semelhante. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, né, que me atende numa transportadora, até falei isso aqui na igreja. Eu gosto sempre de perguntar se a pessoa está feliz. Aliás, vocês estão felizes? Aí eu falei no telefone com ela, falei, eu quero fazer uma cotação, mas deixa eu te perguntar, você está feliz? Aí ela disse, qual que é a cotação? Aí foi perguntando, eu falei, não, mas primeiro responde a minha pergunta, você está feliz? Aí ela, como que pode alguém como eu estar feliz? Aí eu falei, mas conta para mim, o que está afligindo seu coração? Aí ela falou, eu perdi minha mãe. Esses dias atrás, 3 meses. Eu falei, coitada. Nos últimos anos, eu enfrento a morte de frente a frente. Já perdi uma turma. Aí comecei a falar com ela. Eu falei, eu vou te dizer agora uma coisa que vai te transformar. O mesmo Deus que me curou e me sarou, Ele vai te curar agora dessa depressão, dessa tristeza profunda que está no seu coração. Ela falou, você está me animando? Eu falei, é isso mesmo que eu estou fazendo. Porque o mesmo problema que você está passando, milhares de pessoas estão passando. Mas você está se entregando para aquilo que você está vendo. Mas o Senhor quer que você entregue por aquilo que você não está vendo, mas que você tem pela fé. Então viva a esperança que Cristo depositou em você. Aí toda vez eu ligo de novo para contar o frete. Você está feliz? Ela, estou feliz. Aleluia. Então, meus irmãos, depois de passarmos por esse tipo de sofrimento, Deus vai fazer algo poderoso na vida de cada um de nós. Estamos vivendo essa loucura toda. Quantas pessoas aqui perderam familiares? Eu perdi 3 lá o ano passado. Quantas pessoas perderam pais, irmãos, tios? Mas isso vai passar. Já passou. Isso é por um pouco de tempo. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que o amor dele não tem limites. O amor de Deus não tem limites. Oh, aleluia. E Ele te chamou. E Ele me chamou para tomar parte com Ele na glória eterna. Amém? E aquele que me chamou e que te chamou, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar. Eu creio que é isso que Deus está fazendo com a igreja nesse tempo. É isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo. Ele está nos aperfeiçoando, nos preparando. Aleluia. Ele aperfeiçoará, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre essa firmeza, força e verdadeira segurança. Eu não quero aqui te animar, eu não sou animador de público, mas eu quero te trazer uma verdade da palavra de Deus. O Senhor transforma, o Senhor nos restaura, o Senhor faz de novo aquilo que um dia Ele já fez. Amém? A primeira coisa então, a firmeza que aquele que me chamou e que te chamou quer te dar e quer me dar. Ele quer nos dar firmeza, irmãos. Ele quer que eu e você tenha passos firmes para andar naquilo que Ele chamou. E uma das primeiras coisas que nós recebemos da parte de Deus, quando nós somos aprovados no meio dessa turbulência toda, é que nossos pés não serão mais do jeito que o dia que nós entramos naquela aprovação. Não será mais da mesma maneira como nós entramos. Nós sairemos daquilo renovados, amadurecidos, fortalecidos. E nada mais vai nos faltar. Amém? Então, Isaías capítulo 35, versículo 3 e 7, ele diz algo poderoso aqui. Ele diz assim: fortaleçam as mãos cansadas e deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui.
Ele vem para salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Isso vale para qualquer área da minha vida e da sua vida, meu irmão. Isso vale para qualquer área da nossa vida. É tempo de nós nos fortalecermos, as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, as pernas que tremem, que não conseguem ter equilíbrio naquilo que Deus chamou para fazer. A palavra de Deus diz em Isaías 26 que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Firmeza, Ele está dando firmeza para você e para mim nesse tempo. Anime-se, anime-se. O nosso Deus está aqui. O nosso Deus está aqui. Oh! Aleluia! Aleluia! O que Pedro está falando para nós assim, meus irmãos, de uma maneira mais simples, é o seguinte: Ele pega aquele que está caído, Ele pega aquela que está destruída, aquilo que está destruído, aquela que perdeu a esperança, e Ele endireita os caminhos, e Ele aponta de novo o futuro maravilhoso que Ele tem para nós. Talvez alguém entrou aqui e já foi tão desanimado durante toda a sua vida, por família, por liderança, e isso te machucou e te feriu, de certa forma te desanimou. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus está aqui. O nosso Deus está aqui e te dará firmeza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto nada temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam, nada temerei. Ele está aqui, Ele está aqui. Erga suas mãos. Ele está aqui, Ele está renovando os sonhos que Ele colocou no seu coração. Ele está renovando, sabe aquele projeto, sabe aquele chamado que o Senhor colocou no seu coração para aquela nação mais longínqua, que você largou por causa de qualquer coisa, por causa de uma namorada, e depois ela te traiu e você ficou ferido o resto da sua vida e culpou Deus. Ei, Ele quer endireitar o seu caminho, cara. Nunca foi sobre a namorada, sempre foi sobre aquele chamado. Receba isso nessa noite. Ele está fazendo isso agora, aqui nas nações. Ele está liberando sobre toda a terra. Ele está liberando sobre todos. É por pouco tempo, mas é tempo de clamar de noite: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Não desista de mim, não desista de mim. Ai, Jesus. Davi, no Salmo 119, pode projetar para nós aqui. Versículo 82 e 83. Ele estava no meio de angústia, batalha, muita confusão acontecendo. Ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz assim: os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto dizia: quando é que me consolarás tu? Pois eu fiquei como odre na fumaça, mas eu nunca me esqueci dos seus propósitos. Davi era um cara violento demais, igual eu e você, cheio de angústia, opressão, medo, mas era alguém que sabia como se livrar disso, confiando no Senhor. E ele faz essa declaração maravilhosa: oh meu Pai, eu fiquei como um odre na fumaça, sendo amadurecido.
mas eu nunca me esqueci das tuas promessas. O odre, meus amigos, é muito interessante que é uma espécie de bolsa, né? Se botar na internet, depois você vai ver, uma bolsinha assim. E ela é feita normalmente de pele de cabra. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esse texto especificamente, para entender naquela ocasião o que Davi estava querendo fazer. E Davi estava fazendo para nós aqui o seguinte, quando ele diz que como odre na fumaça, ele estava aguardando, nunca esquecendo daquilo que Deus tinha falado para ele. O que ele estava dizendo aqui era o seguinte, é que durante o tempo que Deus estava formando nele um caráter, durante o tempo que o Senhor estava amadurecendo ele, as perseguições aconteciam, os problemas aconteciam, mas ele nunca esqueceu daquilo que Deus havia falado. E o odre, então ele é feito dessa pele, né, normalmente de cabra, como eu disse, e ele é usado para transportar, armazenar tanto comida quanto bebida. E a ideia ali do odre na fumaça, quando eles pegavam essa bolsa, né, eles colocavam ela ali naquele, imagina um fogão a lenha aí no interior de Minas, aquela fumacinha entrando dentro da cidade, dentro da casa, né? Aí aquele odre ficava ali sobre a fumaça. Eu queria que você pensasse um pouquinho nesse período de ser amadurecido no Senhor, porque os crentes não têm muita paciência para amadurecimento. É verdade. A pessoa às vezes se converte hoje, ela já quer fazer tudo amanhã, como se ela já tivesse uma experiência tão, uma maturidade no Evangelho tão profunda. Ela já quer ser um pastor, mas a palavra diz que não pode ser neófito. Você está entendendo o que eu estou falando? Há um tempo para tudo, então há um tempo de maturidade. Há um tempo de maturidade. E a maturidade é na fumaça da glória de Deus. Eu creio que Davi estava dizendo isso aqui, era sobre a presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, o texto vai dizer ali em Crônicas que quando o povo começava a clamar e bendizer o nome do Senhor e agradecer o Senhor, de repente os sacerdotes saíram e a casa encheu de fumaça, a presença de Deus. Eu creio que Davi estava falando sobre isso, sobre esse odre na fumaça, a minha vida, a sua vida como um odre na fumaça, que na presença de Deus não tem como esquecer das promessas dele. Na presença de Deus não dá para esquecer, cara. Você pode até correr, velho, você pode até correr, irmão, mas deixa eu te dizer, esquecer você não esquece. Não esquece. Eu lembro quando eu era adolescente, eu desviei quando eu tinha 15 anos. E eu ia para a balada, aquela coisa toda de adolescente. E um dia eu estava lá no rock, lá naquele clube, lá em Colatina, Clebão, lá no Clube ACD, você conhece lá. Era a balada da juventude, que é a doideira, música eletrônica. E o Espírito Santo falando no meu coração, eu ficava mal ali dentro, eu passava mal. Você não esquece, irmão. Eu não esqueci. E quando eu esqueci, chegava em casa, minha mãe me lembrava, não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu te criei. Deixa eu te dizer, se eu e você esquecer, Deus levanta alguém do nosso lado para lembrar das promessas de Deus para nós. E o que Davi estava dizendo ali é que o odre na fumaça, a função daquela fumaça no odre é fortalecer e gerar identidade. Se você pegar uma produção de odre daquela época, volta lá naquele tempo, lá no Curtume, provavelmente devia ser o lugar que fazia isso, aquele monte de odre, estava tudo igual, tudo novinho, as peles novas, tudo igual. Mas quando o odre ia para o ambiente certo, que era o ambiente de fumaça, algo começava a acontecer. Ele começava a se fortalecer
E ele começava a ser gerado uma identidade. O que é isso, Zé? O que você está falando? Duas coisas. Quando o odre saía daquela fumaça, ele era facilmente identificado pelas pessoas como um odre maduro, pronto para fazer o que foi proposto. Vai pegando o mistério aí. A cor dele era diferente, identidade. A cor daquele odre, estando na fumaça, ele ia tomando corpo, ele ia encorpando as fibras ali, encorpando daquele couro. E a cor dele ficava diferente dos demais odres que não foi para a fumaça. E o que Deus está fazendo, eu acho que era isso que Davi estava dizendo. Gente, eu creio que é isso que Davi estava dizendo. Aqueles que não esquecem do propósito de Deus, eles são diferentes. Eles têm o DNA de Deus, eles têm a identidade de Deus na vida deles. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas 6. Para terminar, eu quero dizer para vocês que ninguém crie dificuldade para mim, gente. Tá bom? Pois eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Identidade gera marca. Todo mundo vai conhecer eu e você por aquilo que fomos maturados, não por aquilo que cantamos. Está chegando esse tempo na igreja, queridos, onde nós estamos sendo maturados na presença da glória de Deus, na fumaça da glória de Deus. Você vai ser diferente, eu serei diferente. As pessoas olharão para nós e falarão assim: tem alguma coisa diferente com esse menino, tem alguma coisa diferente com essa menina. O rosto dele é diferente, o rosto dela é diferente. Sabe o que é isso? É a marca de Cristo na sua vida. É a marca de Jesus na minha vida. Não dá para confundir, é diferente da linha de produção. Eu fui maturado, cara. Nada mais me aflige. Sabe aquelas conversinhas atravessadas? Não, não me atinge não, cara. Eu fui maturado na presença de Deus. Ah, pastor, estão falando de você que não gosta muito, não concorda. Cara, eu fui maturado na presença da glória de Deus. Eu tô forjado, cara. Eu já tô aqui, olha, meu corpo tem marcas de Cristo na minha vida. Por isso que o sonho não se perde. Por isso que o propósito não se perde. Por quê? Porque essas coisas não tiram a nossa atenção. Então, um odre, quando ele é maturado na fumaça, ele tem identidade. Ele é diferente dos outros. Aleluia. A segunda coisa, o que acontece naquele processo aqui, vamos lá, pega um odre desse tamanho. Quando ele é colocado lá, ao mesmo tempo em que ele vai encorpando, né, mudando de cor e tudo, ele vai diminuindo de tamanho. Ai, 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 ai. O odre maduro não tem espaço para o eu sou, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu não quero, eu não concordo, tem que ser do meu jeito. Não há espaço para um odre maduro para isso. Um odre maduro diminui de tamanho. E Jesus fala assim: sabe para que serve o odre, né? Eu falei, para carregar comida ou bebida. Então Jesus fala assim: gente, não se deita vinho novo em odre velho, porque senão ele se rompe e perde todo o vinho e o odre. Por que Jesus foi falar do odre? Por que Davi foi falar do odre? Fazia muito sentido para compreender na ocasião. Vocês estão comigo? Faz sentido aí? Então, meus amigos, meus irmãos, é tempo de diminuir de tamanho. João capítulo 3, versículo 30. João estava ali com os discípulos. E aí eles chegam para ele e falam assim: ô João, sabe aquele homem que você estava conversando lá? Era Jesus, né? Aí ele chama daquele: sabe aquele homem? Então, o negócio é o seguinte: o ministério de batizar é seu, cara. Mas ele está lá do lado de lá do Rio Jordão batizando. Não pode trem desse, não pode? O João fala assim:
ninguém faz nada que do céu não tenha recebido. Convém que ele cresça e eu diminua. Um líder maturado na presença da glória de Deus, ele não teme por aquele que é maior do que ele se levantar. Ele não teme, porque não é concorrência, é um propósito. O reino de Deus não tem concorrência, irmão. Tem propósito. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa cidade, porque nós amamos toda a igreja do Brasil, das nações, especialmente da nossa cidade, que estamos aqui. Eu me reúno com alguns pastores da cidade, e são igrejas que hoje estão, mais desenvolvidas. Nós sentamos só para bater papo, almoçar, passar tempo junto. Porque não tem concorrência. Nós não somos empresários, nós somos serviçal. A visão de líder que acha que é concorrente quando abre alguém na sua rua, uma igreja, é porque ele se tornou o empresário da igreja e não o serviçal da igreja. Amém? E João fala assim: deixa ele, cara. Eu não sou digno nem de desatar a sandália. Deixa ele. É ele, é sobre ele. Convém que ele cresça e que a cada dia mais eu diminua. Então deixa eu te falar, um sinal de maturidade e de firmeza que vamos receber de Deus é quando nós temos a identidade gerada e exposta diante dos homens. E quando nós temos o nosso eu, a nossa pessoa diminuída e a pessoa de Cristo ampliada em nós. Isso é o sinal de maturidade e de firmeza de uma igreja. É quando Cristo aparece mais do que o nome da denominação. É quando Cristo aparece mais do que aquilo que ela tem. É quando Cristo aparece mais do que uma banda que ela tem. Esse é o sinal de maturidade da igreja. Não é sobre o que ela tem, é sobre o que ela carrega. Convém que ele cresça, eu diminua. Fecha seus olhos aí, deixa o Senhor encher a sua vida da presença e da glória dEle. Deixa Ele encher com a nuvem de glória dEle. Aleluia. Isso não é uma exclusividade minha e sua. Isaías teve essa visão, Isaías capítulo 6, que ele viu os 24 anciãos. Ele viu os 4 seres viventes, querubins, serafins. E o texto vai dizer que a presença gloriosa dele enche o mundo inteiro. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi cheio de fumaça. O templo somos nós somos o templo do Espírito Santo. Deixa ele estremecer as suas bases, os seus alicerces. Deixa a fumaça da glória de Deus encher você. Se nós não formos esse tipo de odre, que tem uma identidade e que é diminuído para Jesus aparecer mais, não adianta a gente ir de conferência em conferência, de culto em culto, para ser cheio, porque tudo vai se perder. Queremos, Senhor, ser como odres na fumaça, porque nunca nos esqueceremos dos seus propósitos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno. Aleluia.
nós vamos agradecer o nome do Senhor como uma igreja madura que Deus levantou nessa nação para servir as nações. A segunda coisa que Deus derrama sobre nós é força e verdadeira segurança. Tudo que Deus está fazendo agora, Ele está gerando na minha vida e na sua vida essa força, porque eu sei que Ele vai derramar algo tão poderoso, algo tão maravilhoso. E às vezes a gente está envolvido com o momento, mas eu quero te dizer, larga o momento e vive o tudo que Deus tem para você. Desprenda dos rumores, dos maus rumores do dia a dia. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, 16, 17. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando todo dia. E essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer um peso de glória enorme e eterna, maior do que aquilo que estou sofrendo. Meu Deus do céu, isso é violento demais. Deus está levantando no meio dessa igreja madura um novo som, o som das orações dos santos, o som da intercessão dos justos, o som da misericórdia da igreja, o som do amor e da compaixão, o som da simplicidade da vida da igreja. Deixa ecoar esse som de você, deixa ecoar. Eu creio que o Senhor está fazendo isso nesses dias, porque o dia que isso entrar verdadeiramente no nosso coração, eu tenho certeza que seremos vistos de maneira diferente. Aleluia. Oh, aleluia. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que há de ser revelada no futuro. O universo espera com impaciência o momento que Deus vai revelar quem os seus filhos realmente são. Quem você é? Que tipo de ordem nós somos? Que tipo de ordem nós somos? Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava falando com o Clebão esses dias, Deus falou algo comigo. Estava lendo o texto, era bem à noite, eu estava lendo o texto de Esdras. Eu estava lá no capítulo 3. O povo havia voltado cativo, né? Havia voltado da Babilônia. E de repente o povo começou a se organizar para construir o segundo templo. E lá no capítulo 3 vai dizer, depois você pode ler na sua casa, do 7 para frente, que quando eles se prepararam, os sacerdotes se posicionaram, colocaram as vestes especiais e começaram a tocar, e eles começaram a colocar os tijolos ali no alicerce. O texto vai dizer que alguns sacerdotes e levitas velhos, eles começaram a chorar, porque aquele templo estava sendo iniciada a construção. Escute isso. Aqueles líderes começaram a chorar, Clebão. Mas o texto vai dizer que o restante do povo estava tão alegre e exaltava o nome do Senhor, que todos pensavam que tanto o choro quanto a exaltação do povo era de alegria e celebração por aquilo que estava acontecendo. Deus começou a falar no meu coração algo muito simples. E nós estamos vivendo esse tempo onde uma geração de liderança que não consegue
concordar ou simplesmente viver um único propósito, elas começam a chorar por aquilo que está sendo feito, porque eles não conseguiram fazer. Aí eu comecei a viajar naquilo ali, falei, Deus, o que está acontecendo? Será então que Deus não estava se agradando? Porque afinal nós estávamos falando de liderança instituída por Deus. Aí quando a gente vai lá no livro do profeta Ageu, capítulo 1, vai nos dar a resposta que a palavra de Deus veio por meio do profeta Ageu para Salatiel, Zorobabel e Josué. E ele vai dizer assim para eles assim: eu estou feliz com a construção do templo. Comece a perguntar aí se tem sacerdote, algum sacerdote aí, pergunta para eles aí. Ele estava falando da mesma situação lá atrás, no início da construção. E aí eu comecei a ler todo aquele capítulo, é muita coisa, qualquer dia eu vou ministrar sobre isso aqui na igreja. Mas eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso agora. Eles fazem o templo, as ofertas chegam, o rei Dario manda a oferta, eles constroem o templo, algumas levantam contra aquela construção, inclusive com documentos, até que é encontrado o documento lá do rei Ciro que o governo tinha que pagar aquela construção. Enfim, eles constroem o templo. Até que aparece um sacerdote que era descendente de Arão, o nome dele é Esdras, lá no capítulo 7 para frente, e ele chega. Porque durante esse todo o tempo, o texto vai dizer que ele estava dedicado em estudar aquilo que era a lei do Senhor. E Deus manda, então, na verdade o rei Artaxerxes manda uma carta para ele e fala assim: olha, o templo foi construído, as ofertas foram enviadas, tem mais ofertas agora de ouro, de prata, disso, daquilo, precisa ser levado. Pode passar aqui e pegar. Agora você vai pegar e vai para lá e vai conferir se tudo aquilo, se toda aquela alegria do povo em construir aquele templo, se eles estão realmente vivendo conforme a lei do seu Deus fala. Porque você é experimentado nisso, então você vai lá e o texto vai dizer que ele reúne alguns sacerdotes, alguns levitas, e na verdade estava faltando o ministério levítico. Ele levanta um dos caras top lá e fala: vão com a gente, vamos ver se todo mundo de ir. E quando ele chega lá em Jerusalém, acontece aquilo que a gente começa a compreender por que Deus tocou no coração de Artaxerxes para poder enviá-lo lá. O texto diz que ele reuniu o pessoal no templo. E quando você pega aqueles sacerdotes e levitas que estavam reclamando lá atrás, a gente vai entender que eles estavam reclamando por causa da beleza do templo. Porque o primeiro templo era 40 por 40, e esse era 27 por 27. Então eles disseram que era muito simples. O próprio Deus vai dizer isso lá em Ageu, através do profeta Ageu. Eles acham que é simples, mas eu vou fazer a coisa grandiosa nisso aí. E algo começa a acontecer, meus amigos, ali. Porque eu estou dizendo isso para você, porque às vezes a gente se comporta como maduros, mas no fundo nós temos uma agenda escondida diante do Deus Todo-Poderoso. Eles reúnem na frente do templo. Depois você lê o texto, é muito forte. E alguém se levanta lá e fala assim: tem uma coisa aqui, tem uma denúncia para fazer aqui. Essa liderança que está aqui, eles não estão vivendo a lei de Deus.
No tempo que eles estiveram fora no cativeiro, eles casaram com mulher estrangeira. Eles tiveram filhos com mulheres estrangeiras. Eles quebraram o propósito de Deus. Queridos, Esdras, deixa eu ler aqui, capítulo 9, vai dizer assim, versículo 3: quando eu ouvi isso, eu rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a minha barba e sentei muito desgostoso, e fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim, e eram o que estavam com medo por causa do Deus de Israel tinha dito a respeito do pecado deles. E quando chegou a hora do sacrifício, aí houve, aquele mover todo ali. Alguém fez uma proposta: então nós vamos pesquisar de casa em casa para saber quem casou com mulher estrangeira. E eles demoraram uns 2 meses para fazer isso. E depois vieram todo mundo, e eles expulsaram. Eles fizeram um voto diante do Senhor de expulsar aquelas mulheres e aqueles filhos. E você sabe quem são esses? São aqueles sacerdotes e levitas lá atrás que reclamaram, murmuraram porque começou a ser construído o templo. Sabe por que eles reclamaram? Porque o templo era o lugar do sacrifício. Não poderia ser feito sacrifício em lugar algum. Então todas as vezes, quando Jesus chega ali, ele expulsa os cambistas que estavam vendendo pomba, que estavam vendendo ali o novilho para ser oferecido em sacrifício. É porque aquilo ali queria dizer, a pessoa que cometia um pecado, ela tinha que atravessar e todos iriam ver. Então eles seriam expostos diante do seu pecado. Então aqueles sacerdotes e levitas ali que reclamaram, que não deixaram e que batalharam contra, era porque no fundo eles não queriam ver o templo de Deus erguido de novo e o sacrifício sendo levado de lá de novo, porque seriam expostos, porque casaram com mulher estrangeira. Havia uma agenda escondida, e às vezes a gente tem isso. Nós temos algo ali guardado, e nesse tempo Deus está expondo a gente, expondo eu e você, a nossa fraqueza, a nossa nudez, para que a gente seja sarado e curado, meus irmãos. O odre, ele quando é colocado, exposto, ele vai gerar identidade. Eu e você só vamos ser gerados na identidade quando nós somos completamente sem máscara nenhuma diante de Deus. Preste atenção nisso. Ninguém esconde de Deus. Ninguém esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Os olhos dele estão sobre essa igreja. Os olhos dele estão sobre essa nação. Ninguém esconde do Senhor. Ninguém esconde do Senhor. Não adianta a gente vir com a nossa espiritualidade, os nossos cargos, para tentar impedir que algo genuinamente puro e santo seja levantado nesse tempo. E a profeta Ageu vai dizer, Deus vai dizer por meio dele: Zorobabel, Salatiel, Josué e todo o povo, não tenha medo, porque eu estou com vocês. O Senhor está dizendo para nós aqui: não tenha medo, irmão, Ele está conosco. Ele está conosco. A identidade só vai florescer o dia que nos rendemos de verdade diante da presença dEle. Nós clamamos, Senhor, nessa noite. Apaga a nossa agenda escondida, Senhor. Queremos chegar com a mão pura, Senhor, mãos limpas, coração puro diante do Senhor, sem segundas intenções. Nos faz como aquela criança, Senhor, quando nós chegamos à sua presença. Feche seus olhos.
Se apresente ao Senhor nesse lugar, nessa noite. Ele está aqui. Não tema, não tema, não tema. Ele está maturando a igreja. Ele está maturando a igreja. Pega suas mãos para Ele nesse lugar, nessa noite. Para que toda a igreja, uma geração, comunique e caminhe no mesmo propósito de Deus, nós temos que tirar a nossa agenda escondida, deixar de lado aquilo que nós fizemos de errado e obedecer e se render. Oh, Jesus, deixa Ele te tocar aí agora. Deixa Ele te tocar aí agora. Deixa Ele te tocar aí agora. Oh, Senhor. Tira de nós tudo que não te agrada, Senhor. Nos tira, Senhor, de tudo que nos impede de cumprir o propósito do Senhor. Cura nossa alma, cura nosso coração, restaura. Quebra no Senhor, faz de novo, Senhor. Beba da presença dele aqui nessa noite. O ambiente certo é a presença dele. O ambiente certo é no lugar certo de fazer o sacrifício diante dele.